Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso segundo episódio do programa Transformação no canal Crow TV. Um canal metafísico super importante para que você possa entender como funciona a nossa vida, abrir a mente, entender todo o processo que gira em torno da gente. E o programa Transformação vai falar sobre transformação interior, enxergar além da visão, estar atento aos fatos, entender por que certas coisas acontecem com a gente. E hoje é o segundo programa. No primeiro programa, volta lá, assiste se você não assistiu. Nós começamos a introduzir o assunto transformação. E hoje eu quero trazer para vocês, nós vamos ver neste programa de hoje sobre mindset, que é mentalidade. Por que é importante começarmos por mentalidade, Raquel? Porque o processo de transformação, para que a gente possa sair da caixinha, da zona de conforto, começar a enxergar o mundo como um todo, de algo muito maior que a gente consegue enxergar, a gente precisa entender a nossa mente, porque é dentro do conhecimento, do autoconhecimento que começa o nosso processo de transformação. Então, todo o processo de transformação que não tem fim, uma vez que a gente entra, a gente é ad eterno nesse plano, a gente continua no processo de transformação, a gente precisa do autoconhecimento, que é importantíssimo. Neste programa nós vamos falar de várias fases do autoconhecimento e hoje nós vamos trazer para você sobre mentalidade. Baseado no livro da Carol Dweck, que chama Mindset, é um livro de cabeceira, eu gosto muito e eu leio ele, eu já li 3, 4 vezes, todas as vezes que eu leio abre mais a minha mente em relação a isso. Eu vou trazer para vocês que nós temos duas mentalidades. Nós possuímos, cada ser humano possui um tipo de mentalidade e o todo possui duas mentalidades. É a mentalidade fixa e a mentalidade variável. Eu vou falar da mentalidade fixa para vocês entenderem um pouquinho e a mentalidade variável, que é mais complexa, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. A mentalidade fixa, ela traz pra gente que tudo na vida é certo, nada muda. Acontece daquela forma porque tem que acontecer, acontece daquela forma porque foi desígnios de Deus, acontece daquela forma porque eu nasci com um dom, acontece daquela forma porque estava no meu destino. Então a mentalidade fixa, ela não permite que a gente entenda que as coisas podem mudar. Ela acha que tudo é imutável. E isso traz consequências graves no relacionamento interpessoal e na fase de autoconhecimento. Então, todos nós, em algum momento da nossa vida, possuímos mentalidade fixa e mentalidade variável, mentalidade de crescimento. O importante é a gente encontrar o equilíbrio e saber onde está esse equilíbrio entre a mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa e desenvolver essa mentalidade variável. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que sim, nós podemos mudar, a vida não é imutável, nós podemos crescer, evoluir e mudar a nossa realidade, mudar as nossas características o tempo todo. Fácil não é, mas existem meios, existem caminhos. Mas é extremamente gratificante. E esse programa Transformação vai trazer isso para você, justamente esse ponto. Então, a mentalidade fixa, ela nos diz, a sua mentalidade fixa, você lembra que no primeiro programa a gente falou como a mente se comporta, por que ela é tão reativa, que ela fica o tempo inteiro tentando nos proteger, tentando nos preservar, e isso gera algumas consequências no nosso dia a dia. Assiste o primeiro programa para você entender melhor isso. Então, mentalidade fixa, ela entende que nada muda. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não evolui, não cresce. E se torna uma pessoa extremamente reativa. Porque se eu falo pra você que as características que você tem não são legais e você entende que isso não pode mudar, você vai defender até o fim. Você vai brigar até o fim pelo posicionamento que você tem. Então, as pessoas que são extremamente reativas, as pessoas que acham que estão certas o tempo todo, no fundo elas estão brigando por algo que elas acham que não pode mudar. A partir do momento que você aceita que você pode mudar, que você tem uma mentalidade variável, que você aprende com o percurso e que isso te transforma, você passa a ser uma pessoa mais receptiva. Você passa a ser uma pessoa que entende que a vida é um processo, que a gente muda, que a gente cresce e que a gente evolui. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar qual tipo de mentalidade predominante em você. Comece a identificar as suas reações diante das coisas. Comece a perceber outras pessoas, como elas reagem, porque assim
o primeiro passo, você entender que existe 2 tipos de mentalidade. Ela separa no livro os 2 tipos de mentalidade e que só existem esses 2 tipos e que cada pessoa tem essa característica predominante mais para um do que para outro, a gente já começa a entender o processo. Então, peraí, se eu sou limitada, se eu não consigo sair da minha zona de conforto, se eu não consigo enxergar um horizonte novo, é porque a minha mente é fixa. Então, eu vou começar a trabalhar a minha mente para que ela comece a ser uma mente variável, e uma mente variável vai me trazer mais possibilidades. Você lidar com pessoas de mentalidade fixa é muito difícil também, porque são pessoas que defendem muito o seu ponto de vista, não abrem mão de forma alguma. Veja bem, defender o seu ponto de vista, saber que você tem uma linha de raciocínio, com argumentações coerentes, com estudos, é normal. O que não é normal são as pessoas ditas ignorantes no verdadeiro sentido da palavra de ignorar. Ignoram outra situação, ignoram outras coisas. E aí essas pessoas são muito difíceis de lidar porque elas sempre estão defendendo o seu ponto de vista, mesmo que todo mundo, o mundo inteiro mostre para ela ou aponte para ela que ela está num posicionamento errado. Então, aquela pessoa que fala que o céu é amarelo e todo mundo sabe que o céu é azul e a pessoa defende que o céu é amarelo, é uma mentalidade muito fixa, é uma mentalidade de uma pessoa muito reativa, muito fechada nos seus conceitos, na sua forma de ver o mundo, e não deixa que isso faça com que ela mesma consiga se libertar disso. Então, uma pessoa do mindset fixo, os comportamentos, tudo que a crença que ela trouxe da infância, tudo que fez com que ela projetasse para ser o que é hoje, são coisas que ela nasceu assim e que nunca vai mudar. Então, a gente precisa, mentalidade fixa, entender que o processo faz a gente mudar, que as coisas acontecem para que a gente evolua. E aí a gente começa a ter uma mentalidade variável. A mentalidade variável é aquela mentalidade aberta. Se eu sou boa em alguma coisa, eu sou boa porque eu me esforcei, porque eu me comprometi, porque eu estudei, porque eu deixei de fazer outras coisas e me empenhei naquele processo e melhorei. Essa é a mentalidade variável. Eu não sou boa porque eu tenho um dom. Eu sou boa porque eu me empenhei, porque é o que eu escolhi para mim. Raquel, pode mudar? Eu tenho uma mentalidade fixa, predominante, eu posso ter uma mentalidade variável? Pode. A notícia boa é que pode e deve. E mesmo a mentalidade variável é aquela mentalidade que está sempre questionando. É aquela mentalidade que o efeito manada não funciona com ela. O que é o efeito manada? Onde todas as pessoas têm uma opinião e você vai pela opinião das pessoas, porque você lembra que eu falei que o cérebro ele se identifica com outra opinião porque é uma maneira mais fácil dele entender o que é certo e gerar menos e gastar menos energia. Quando possui um efeito manada, o cérebro entra no automático e ele começa a entender que a reação da outra pessoa é a mais certa a ser seguida e começa a seguir irracionalmente. Mesmo tendo raciocinado para chegar naquela conclusão, ele passa a agir irracionalmente no piloto automático. Então, a mentalidade variável está sempre se questionando, sempre questionando o meio e sempre questionando as atitudes, no sentido de, deixa eu ver se eu estou certa. Porque se eu entendo que eu posso mudar, se eu entendo que eu posso crescer, se eu entendo que eu posso enxergar além da visão, além das barreiras, além do que o meu olhar chega, eu entendo também que eu posso procurar formas de crescer, procurar formas de chegar onde eu quero chegar. Então, quando alternativas mais razoáveis diante da minha opinião e não da opinião de um todo, eu vou levar em consideração a opinião das pessoas, mas eu vou tomar a minha própria decisão, baseado no que eu acho certo, nas minhas éticas, nas minhas vivências. E uma pessoa de mentalidade variável, ela consegue, eu falo muito isso em liderança, porque eu trabalho para empresas, eu faço consultorias para empresas, então eu faço muito treinamento de líderes. E eu falo muito para liderança que o próprio nome diz, é um líder, é um exemplo, é alguém que vai ser seguido. Então a responsabilidade desse líder é muito grande. E um líder de mentalidade fixa é muito difícil, porque trabalhar com um líder de mentalidade fixa é tudo na base do eu mando, você obedece. Faça isso porque tá certo, a sua opinião não me interessa, porque nada pode ser mudado nunca.
você precisa agir no automático, e isso faz com que a equipe fique cada vez mais fechada e não consiga também crescer e se desenvolver. Um líder de pensamento variável, de mentalidade variável, ele consegue entender que a equipe traz para ele, assim como ele leva para a equipe, é uma parceria. Então, pessoas de mentalidade variável gostam dessa relação entre pessoas, porque entende que todo esse processo é uma parceria, em que eu vou juntar o que eu sei com o que você sabe, você vai poder cobrir o que falta aqui, eu vou cobrir o que falta aqui. Um líder de mentalidade variável, uma pessoa de mentalidade variável, ela consegue entender que o processo vai ajudá-la a aprender, que ela vai sair do ponto A, vai caminhar nesse processo, nesse desafio, e vai chegar ao ponto B mais objetivo, aprendendo com o processo. Uma pessoa de mentalidade fixa entende que os problemas do dia a dia são para ser desviados. Se eu estou na minha trajetória, no meu trabalho, no meu relacionamento, e eu encontro um problema, eu faço de tudo para desviar desse problema. Porque este problema existe e ele não pode ser mudado. Então eu vou desviar, eu vou contornar, porque se eu entendo que eu não aprendo com os problemas, eu não preciso encarar esse problema. Eu jogo para debaixo do tapete, eu desvio desse problema, ignoro e sigo o meu caminho. A mentalidade variável, quando encontra um problema, ela agradece. Porque esse problema vai trazer para ela conhecimento, vai trazer para ela oportunidade de ação e vai fazer com que ela saia do processo melhor. Em tudo isso que eu estou falando, surgem também as angústias, as tristezas, as frustrações, as alegrias, as esperanças, as gratidões, mas é normal, faz parte do processo. Então, a mentalidade variável acolhe todos esses sentimentos como sentimentos que vão fazer com que ela seja melhor depois do processo. E a mentalidade fixa acolhe todos esses sentimentos como castigo, como algo pesado, como algo que eu não mereço, que não era para estar ali, que se não fosse isso, eu teria conseguido. E a mentalidade variável pensa, isso me fez conseguir, e não se não fosse isso, isso me ajudou a conseguir. Então, tudo que uma mentalidade fixa pensa como negativo, a mentalidade variável pensa como oportunidade. Então, o que eu trago para vocês hoje lembra que no primeiro episódio eu falei para vocês jogarem para o universo que vocês estavam preparados, que vocês estavam abertos a começar o processo de mudança, porque o universo precisa entender que essa energia que ele disponibiliza de graça para nós, ela é bem trabalhada, ela é bem elaborada, ela é para um propósito humano, de amor, de afeto, de carinho, e o que o universo mais quer é que nós cuidemos da gente primeiro para depois cuidar das pessoas. Um médico só pode cuidar das pessoas se ele não estiver doente. Um enfermeiro só pode cuidar das pessoas se ele não estiver doente. Então a gente precisa primeiro nos conhecer, primeiro nos curarmos, entrarmos num processo de autoconhecimento para depois a gente levar isso para o universo. Então, quando você, no primeiro capítulo, no primeiro episódio nosso de transformação, eu falei para você, chegue para o universo e jogue para o universo. Olha, universo, eu estou preparada para começar o meu processo, porque eu contei lá que foi assim que eu comecei o meu processo. Você já abriu a porta. Então, você não está vendo esse vídeo por um acaso, as pessoas não entram no seu caminho por um acaso, você não vê uma mensagem na internet por um acaso, porque o universo já está agindo, já está trabalhando para levar para você tudo o que você precisa. E neste momento você precisa confiar e fazer a sua parte. A mentalidade fixa não enxerga nada como possibilidades, não enxerga nada como oportunidade. A mentalidade variável enxerga as coisas como oportunidade. Então, nós precisamos enxergar. A gente pede, mas quando a gente pede, a gente tem que ter responsabilidade de saber o que a gente vai receber e principalmente enxergar. Então, muitas vezes, o que a gente pede, a gente não está preparado para receber. Só que aí é onde vem o processo. Por isso que hoje eu estou falando para vocês sobre mentalidade, porque é muito importante que você entenda qual é a sua mentalidade predominante e que você possa avaliar diante dessa mentalidade qual é o processo que você precisa começar a trabalhar nele. Entendeu? Então a mentalidade variável, ela vai estar atenta a tudo e a todos. Uma borboleta que pousa é um recado, um vento que bate é um recado. Aprenda a pedir as coisas para o universo. Quando você estiver
precisando de uma resposta, quando você estiver angustiada, feche os olhos, respire fundo, acalme seu coração e fala: Senhor, universo, me manda uma energia esclarecedora, me manda um aviso, me mande um sinal e principalmente faça com que eu tenha olhos para enxergar. Porque ele manda, o universo manda, mas a gente precisa ter olhos para enxergar. A gente precisa ter ouvidos para entender, a gente precisa ter coração para aceitar. Não ser reativo. A pessoa mentalidade fixa, Raquel, como eu identifico minha mentalidade? Se você é uma pessoa extremamente reativa, bateu, levou. Bateu, levou. Você fala que eu já devolvo. Eu não internalizo. Eu não respiro. Eu não analiso o que está acontecendo. Se você é uma pessoa extremamente reativa, você tem uma mentalidade fixa mais predominante. Mas isso não quer dizer que tem horas que a gente realmente sai da nossa zona de conforto e que a gente acaba entrando numa zona de conflito. Entrar em uma zona de conflito diante das circunstâncias, diante do mundo, diante das pessoas, num campo profissional, pessoal, afetivo, é muito perigoso. Porque a zona de conflito não deixa você resolver nada. Você age instintivamente, você age como senso de proteção e você reage sem pensar em internalizar o que você está fazendo. Então, a zona de conflito, tomar muito cuidado com isso. Sempre dá um passo para trás e espera um pouco. Tem uma passagem muito legal, tem um livro do Cury, que fala que é o homem mais inteligente do mundo. E ele estuda Jesus Cristo como o homem mais inteligente do mundo, não no sentido religioso, mas no sentido de um líder que passou pela Terra, que tinha um controle emocional muito grande, uma inteligência emocional muito grande. E ele relata uma passagem que eu achei interessantíssimo e que eu comecei a ler esse livro por isso, porque eu sou extremamente curiosa e tudo que me traz conhecimento e que pode fazer com que minha mente fique variável, eu procuro fazer. E assim, ele fala que no episódio, na passagem que as pessoas queriam apedrejar Maria Madalena, todo mundo chegou e colocou ele a teste. Todo mundo chegou e falou: e aí, mestre, o que nós vamos fazer? Essa mulher é uma prostituta. Vamos pensar segundo os conceitos da época, que hoje a gente sabe que é um absurdo. Mas diante da época, aquilo era normal. Eles agiam como a gente age e a gente olha pro lado para atravessar a rua. Uma questão normal. Então, eles colocaram o mestre em xeque. Falou: peraí, agora nós vamos testar. Nós vamos testar o mestre. Ele não é o mestre do amor, ele não é o mestre para você ser solidário, para você poder dar cara a tapa. Então, vamos testar ele. E todo mundo chegou e falou: e aí, mestre? A gente mata ou a gente não mata? O que a gente faz com essa prostituta? Sabe o que Jesus Cristo fez? Sentou, olhou para a areia e começou a desenhar na areia. Se ele tivesse agido, respondido reativamente: não façam isso, ou se ele tivesse falado o que ele falou no momento em que todo mundo estava com o sangue à flor da pele, aquela mulher teria morrido. Porque as pessoas estavam ali no efeito manada e estando certas de que estavam fazendo certo. E o calor da emoção, a reatividade, seria jogar a pedra em Maria Madalena. Se ele tivesse dito a frase que ele disse naquele momento. Então ele sentou, escreveu na areia, tirou a mente das pessoas do conflito e trouxe a mente das pessoas para a indagação. O que ele está fazendo? Ele não vai falar nada? Neste momento, a mente da pessoa acalma, sai do efeito irracional e começa a pensar. Quando ele viu que os ânimos estavam acalmados, e isso foi questão de segundos, ele falou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quando ele falou isso, a mente das pessoas já estava no estágio de racionalidade, as pessoas raciocinaram sobre o que ele falou. Eu tenho pecado, então eu não vou atirar a pedra, porque todos nós temos pecado. Então ele, como o cara mais inteligente do mundo, no inteligência emocional, ele soube controlar uma ação de conflito onde era uma situação extremamente grave e que se ele fosse reativo, se ele agisse naquele momento com impulsividade, ele ia tirar a vida de uma pessoa, ele ia ser responsável pela vida daquela pessoa. Então ele trouxe a racionalidade para as pessoas. Então isso é um exemplo, isso é perfeito para trazer aqui para vocês sobre mentalidade variável. As pessoas estavam agindo na impulsividade, na reatividade,
E ele, com a mentalidade variável que ele tem, ele conseguiu dar um passo para trás, respirar fundo, trazer as pessoas para o centro do que elas estavam fazendo e raciocinar sobre aquilo. Então é muito importante para um líder que lida com pessoas ter inteligência emocional. E aí, meus amigos e minhas amigas, porque no episódio passado eu me direcionei muito para as meninas, porque eu sou uma especialista em relacionamentos humanos com mulheres, então é natural, eu peço desculpa aos homens que assistiram o meu vídeo, mas agora eu estou me direcionando a vocês, minhas amigas e meus amigos. Para a gente começar o nosso processo de autoconhecimento ou dar andamento no processo de autoconhecimento, é extremamente importante que a gente entenda qual a nossa mentalidade que mais predomina na gente. E a gente vai começar no próximo episódio a entrar no assunto autoconhecimento, que já estamos dentro dele, nós estamos permeando ali, arrumando a estrutura, arrumando a base para que a gente possa avançar. Temos muito assunto. Este canal maravilhoso aqui traz assuntos importantíssimos e eu quero, o meu objetivo aqui é trazer para vocês, como especialista de relações humanas, especialista em pessoas que eu sou, trazer para você um pouco do meu conhecimento para que a sua mente abra, para que você possa entender o que os nossos colegas aqui desse programa falam. Então é importantíssimo você saber que você tem um mundo à sua espera, mas que nós precisamos entrar nesse mundo e dar o primeiro passo. Eu vou te pedir que você compartilhe esse programa, que você se inscreva nesse canal, para que você possa ficar por dentro e atualizado de tudo o que acontece aqui. Só de você estar aqui significa que você já deu um passo para a sua evolução e para o seu autoconhecimento. Comente aí o que você achou, me ajude aí nesse processo também, para que eu possa estar direcionando para vocês um melhor conteúdo. Desejo a todos vocês um final de semana maravilhoso. Curtam, compartilhem, chamem os amigos, marquem os amigos, ajude alguém que você sabe ou acha que precisa dessa palavra neste momento. Um beijo grande no coração e até sexta que vem.